Oi, pessoal. O tema da aula é sobre sobrepeso e obesidade. Hoje eu vou falar sobre o metabolismo da gordura e outros aspectos. E na próxima aula, sobre exercício físico para essa população. As doenças crônicas também são chamadas de doenças não transmissíveis e são responsáveis por 71% de todas as mortes no mundo. Essas doenças geralmente são evitáveis e são resultado de um estilo de vida não saudável, como a inatividade física, o uso de tabaco, de álcool e as dietas não saudáveis. As doenças cardiovasculares lideram as estatísticas, seguidas de câncer, doenças respiratórias e diabetes mellitus. A pressão arterial elevada é o principal fator de risco para essas doenças. Depois vem o sobrepeso e a obesidade e a glicemia elevada. Hoje, o foco da nossa aula é sobrepeso e a obesidade. O IMC, ou Índice de Massa Corporal, é reconhecido como um padrão internacional para avaliar o grau de sobrepeso e obesidade na população. Pessoas com sobrepeso têm IMC maior ou igual a 25 e menor que 30, e obesos têm IMC maior ou igual a 30. O sobrepeso é uma pré-obesidade e muitas pessoas que estão nessa faixa já apresentam doenças associadas, como diabetes e hipertensão. A obesidade é uma doença crônica e pode ser definida como excesso de gordura corporal que causa um estado de inflamação sistêmica e crônica de baixo grau. A gordura é armazenada principalmente no tecido subcutâneo e na cavidade intraperitoneal, mas nas pessoas com sobrepeso ou obesidade, quantidades significativas de lipídios também podem se acumular no fígado e em outros tecidos corporais. Resumidamente, quando engordamos, o tecido adiposo branco se expande e libera quimiocinas e citocinas pró-inflamatórias, como TNF-alfa e IL-6. Essas quimiocinas e citocinas recrutam macrófagos da corrente sanguínea e provocam inflamação local. A inflamação que está presente no tecido adiposo branco pode se estender para a corrente sanguínea e causar inflamação em todo o organismo. O aumento de ácidos graxos livres na corrente sanguínea pode levar à lipotoxicidade, provocando disfunção celular e alteração das vias metabólicas. Com isso, ocorrem alterações sistêmicas nos níveis de adipocinas, como a redução na adiponectina e aumento na leptina e na resistina. Esses efeitos podem levar a um aumento na deposição de lipídios no fígado e no músculo, provocando inflamação nesses órgãos. No fígado, ocorre um aumento na produção da glicose por meio da gliconeogênese e da glicogenólise, e no músculo ocorre uma baixa captação de glicose e uma baixa oxidação de ácidos graxos. Esses eventos em conjunto podem aumentar a resistência sistêmica à insulina. O tecido adiposo branco é o maior tecido endócrino dos seres humanos. Esse tecido é responsável pela síntese e secreção de vários hormônios e também de citocinas, fatores de crescimento, fatores do complemento e outras substâncias. Há uns anos, o tecido adiposo branco era considerado apenas um órgão de armazenamento do triacilglicerol, também conhecido como triglicerídeos. Hoje, sabe-se que o tecido adiposo branco é um órgão endócrino com várias funções importantes. Dentre elas está o controle da homeostase do peso corporal e o metabolismo da glicose e dos lipídios. O tecido adiposo branco tem duas atividades metabólicas primárias, a lipogênese e a lipólise. A lipogênese é um processo anabólico. Nesse processo ocorre a síntese de ácidos graxos.
A gordura é armazenada como reserva de energia em forma de triacilglicerol ou triglicerídeos. O consumo excessivo de carboidratos estimula a lipogênese, aumentando a disponibilidade de triacilglicerol no tecido adiposo branco e no fígado. A lipólise é um processo catabólico. Nesse processo ocorre a quebra do triacilglicerol. As moléculas do triacilglicerol são hidrolisadas em 3 moléculas de ácidos graxos e uma molécula de glicerol. Existem alguns fatores que podem causar o excesso de peso e a obesidade, como genética, fatores hormonais, alguns medicamentos ou algumas doenças, mas a principal causa é quando a ingestão de alimentos é superior ao gasto de energia, ou seja, é quando acontece o balanço energético positivo. Para perder peso, o balanço energético tem que ser negativo. Os ácidos graxos livres podem ser obtidos de duas formas. A primeira é pela captação de fontes externas, quando eles são transportados na corrente sanguínea por lipoproteínas, como os quilomicrons, que são liberados do trato intestinal após a absorção da gordura, ou pelo VLDL, que são lipoproteínas de densidade muito baixa. Os triglicerídeos contidos nessas lipoproteínas devem primeiro ser hidrolisados pela enzima LPL. Depois que eles estão quebrados, a enzima que faz a lipogênese é a DGAT, que reconstrói os triglicerídeos que foram decompostos pela lipólise. Outra forma de obtenção dos ácidos graxos livres é pela síntese local a partir da acetilcoenzima A. O transporte da glicose depende da insulina, que é o hormônio responsável pela entrada da glicose nas células. E o glicerol é obtido como glicerol 3-fosfato. Durante os períodos de jejum, estresse ou exercício físico, a enzima ATGL é ativada para a lipólise e algumas etapas são necessárias para produzir o glicerol, que viaja para o fígado para ser usado para gliconeogênese hepática. Os ácidos graxos livres se ligam à albumina e viajam na corrente sanguínea para o fígado, para os músculos e para outros órgãos, para serem oxidados de acordo com as necessidades energéticas de cada órgão. O excesso de triglicerídeos em outros tecidos pode causar muitos danos. No fígado, pode ocorrer fibrose, esteatose hepática e esteatohepatite não alcoólica. No pâncreas, secreção prejudicada de insulina, disfunção das células beta e apoptose. No músculo, pode ocorrer diminuição da captação da glicose e resistência à insulina. E no coração, cardiomiopatias, doenças coronarianas e morte súbita. Na parte 2 dessa aula, eu vou falar sobre exercício físico para obesos e para pessoas com sobrepeso. Muito obrigada e até a próxima!